galera, fazer aqui uma análise bem rápida aqui do índice e também do dólar. Por índice a gente tem, certo? A gente tem essa consolidação no finalzinho, a gente falou hoje sobre consolidação. Então a gente vai usar, né, a simetria como uma ferramenta. Para a gente pensar em compra, a gente observa aqui, certo? O preço rompeu a linha de tendência aqui. Esse aqui é o suporte onde o preço está testando. A gente observa que para a gente comprar ele precisa romper a região, retornar para testar. Aqui a gente tem compra, onde seriam essas parciais. Aqui coincide com a linha de tendência, certo? A gente teria também compra aqui em cima quando romper e compra quando rompesse esta região de verde aqui, que é uma região de resistência agora. Pode até atualizar, era uma região de suporte, agora uma região de resistência, certo? Que é região de topo, onde o preço está testando. O preço está testando aqui, vamos observar, região de topo. Isso aqui é uma região de suporte, inclusive um suporte forte. Então, no caso de venda, a gente não pode atualizar essa linha ainda, certo? Porque ó, essa é a movimentação. O preço não rompeu o fundo, então não posso atualizar. Quando o preço romper aqui, essa linha vem para cá, certo? Porque aí a movimentação vai ser essa aqui, ó, certo? Rompendo o fundo, a gente atualiza. Até então não atualiza a linha, beleza? Rompendo essa região aqui, que é uma região de topo, onde seriam nossos alvos de romper o mínimo aqui e aqui, porque aquela questão, ele testa topo e tem a obrigação de romper fundo. Então eu vou até deixar essa linha aqui para a gente usar, beleza? Então para o índice a gente já sabe, no caso de venda tem que romper a região, voltou para testar, a gente tem venda. Essa aqui é região de parcial, essa outra região de fundo aqui, ó, pode ser região de alvo também. Então a gente tem alvo aí pra caramba. A gente sai pegando essa questão de topo é suporte e o fundo vai ser, no caso, na região onde ele vai andar, onde ele tem a obrigação de romper, no caso do preço descendo. Para a gente pensar em alta, as regiões de teste vão ser as regiões de fundo, onde ele tem a obrigação de romper o topo, certo? Então, se a gente entra em operação aqui, a gente sabe que na região de fundo ele vem fazer o pullback. Toda a região de fundo ele testa fundo e rompe topo, beleza? Então, para o índice a gente tem a simetria, rompeu a região, voltou para testar, você entra. No caso do dólar, a gente tem a nossa linha de tendência aí, a movimentação é essa, consolidou aqui, ó, certo? Rompeu a máxima. Quando ele rompe a máxima, ele valida o fundo, esses dois fundos aqui, ó. Então nossa linha de tendência é essa, certo? Como a gente tem uma linha de tendência aí, para a gente pensar em venda, ele precisa perder a linha de tendência, certo? Essa LTA, que é uma LTA fortíssima, para a gente pensar em venda. E aí ele tem a obrigação de vir romper este fundo, que foi o último fundo confirmado. Então, para quem não pegou a operação de venda nessa região aqui, a gente pode pegar uma venda quando ele romper o fundo, voltou para testar, a gente tem venda porque os alvos são esses testes aqui, certo? No caso de compra, ele precisa romper, né, continuar trabalhando acima dessa máxima e romper essa região, certo? Para a gente pensar em compra. Então, como a gente pode deixar aí? Tem como a gente deixar uma simetria? Não tem. Porque
A região de consolidação foi muito pequena. Então, a gente vai pegar a simetria no contexto todo. Foi essa região aqui toda para a gente pensar em simetria, certo? O que o preço terminou fazendo? O preço terminou rompendo simetria, ó, rompeu a máxima, vamos pegar a máxima certinha e a mínima, certo? O preço terminou rompendo a simetria e testando. Então, para a gente pensar em compra, o preço ele tem que permanecer acima dessa simetria para a gente pensar em compra. Para a gente pensar em venda, uma venda realmente confirmada, ele precisa romper essas regiões aqui e romper a linha. Porém, como o range é grande, dá para a gente fazer uma operação naquele esquema que eu falei, perdendo LTA, a gente tem como alvo o fundo aqui, para quem não pegou, depois que romper o fundo, a volta, a gente tem a operação aqui e o gap é grande, viu? Para ele vir fechar. Então, rompendo esse fundo aqui, negão, você pode entrar sem dó, que ele vem buscar essa região aí. Beleza? Então, a gente tem compra a partir daqui de cima. Por que eu não vou expandir essa região aqui? Ó? Porque é um range muito grande. Então, se a gente ficar operando em range grande, com a simetria expandida assim, a gente pode se confundir, esperar ela bater no fundo como alvo e ela não bater. Beleza? Então, isso aqui já é suficiente para a gente pegar uma operação de compra ou de venda amanhã no dólar. E amanhã eu vou provar para vocês que isso aqui funciona. Vou operar no índice, que eu detesto, e vou operar no dólar também, com essa mesma análise. Beleza? A nossa projeção de alvo aí, de alta do dólar é essa, a nossa FIBO, beleza? E para o índice a gente tem aí a nossa FIBO aqui com essa projeção de alvo aqui, filha da mãe de queda, triste pra caramba, mas é realidade. E esses são os nossos alvos, se caso ele romper esse fundo aqui. Beleza? E com Deus, boas operações.